Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós, após algumas semanas de reflexão no estudo de Colossenses, nós estamos juntos novamente para continuar aprendendo sobre a palavra de Deus. Espero que tenha sido uma jornada muito abençoadora para você, o estudo de Colossenses, como foi para mim. E nessa noite, meus amados irmãos, nós iremos meditar no texto de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou lhe dando algumas orientações. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Nós vamos meditar sobre a verdade absoluta de que no mundo, na nossa vida, nós passaremos por tempestades. E que muitas vezes nas nossas vidas nós somos surpreendidos por tempestades da vida. E o que saber, o que fazer, saber como reagir nesses momentos, é algo que pode diferenciar, que pode mudar a sua perspectiva, a sua capacidade de reação, a sua capacidade de aprender as lições que Deus deseja que você aprenda, quando Ele permite que nós passemos pelas tempestades da vida. Por isso, eu quero que você e eu, nessa noite, abramos a Bíblia em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, vamos fazer a leitura na versão revista e atualizada. Diz assim, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, nós, algumas vezes, na nossa vida, em momentos em que nós estamos fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo. Estou com alergia um pouco atacada agora. Fui mexer com alguns produtos aqui e me atacou a minha rinite. Orem por mim. Mas eu quero dizer que a vida é feita de fraquezas e fortalezas. A vida é feita de momentos em que nós somos vitoriosos. E às vezes após uma maravilhosa vitória, uma vitória empolgante, rapidamente surge de forma inesperada em nossas vidas uma tempestade. E tantas vezes essas tempestades vêm de situações locais que nos eram locais seguros, locais comuns, locais em que estamos acostumados, como era o caso dos discípulos, pescadores acostumados à vida no mar, ali no mar da Galileia. E nós precisamos nessa noite rapidamente perceber que o Senhor é bom em todo o tempo, como nós falamos, e mesmo assim, as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus.
Nós precisamos entender que não haveria o arco-íris sem a tempestade. Não haveria o dom das lágrimas sem a dor. Nós só conseguimos muitas vezes enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está muito escura. E é das profundezas da nossa angústia que nós nos erguemos muitas vezes para conquistar as maiores conquistas das nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, vamos entender o que diz esse texto. Jesus passara o dia todo ensinando à beira do mar sobre o reino de Deus. Ao final da tarde, ele dá uma ordem aos seus discípulos para eles entrarem no barco e passarem a outra margem, à região de Gadara, onde havia um homem endemoniado, o qual Jesus estava indo para libertar. Meus amados, enquanto eles atravessavam o mar, Jesus, cansado daquela tarefa diária, da faina diária, ele então pega um travesseiro, vai para a polpa do barco e dorme. E ali, enquanto ele está dormindo, uma terrível tempestade surpreendeu os discípulos e começa a encher o barco de água. Amados, naquela região, o mar da Galileia, na realidade, é um lago de água doce. Um lago que tem 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura. Um lago que é cercado por montanhas de vários lados. E a geografia daquela região diz que o monte mais alto daquela região, o Monte Hermon, com 2.790 metros, que fica ao norte. Os ventos gelados do Monte Hermon, que é coberto de neve durante quase todo o ano, algumas vezes descem com fúria e encontram então aquela região encurralada pelos montes. E quando caem sobre o lago, formam, na mistura de temperaturas e de ventos ali, tempestades terríveis, terremotos e tempestades. E dessa mesma maneira, meus amados irmãos, as tempestades da vida ocorrem nas nossas vidas. As tempestades da vida, elas também são inesperadas. É um acidente que ocorre, é uma enfermidade que se abate, é uma crise no casamento, é o desemprego. As tempestades da vida não mandam telegrama, não mandam aviso, elas chegam em nossas vidas de surpresa, sem pedir licença, sem mandar recado. As tempestades algumas vezes nos colhem e nos deixam profundamente abalados. E é nesses momentos que, como seguidores de Jesus, nós precisamos estar preparados, conscientes disso, para as tempestades que certamente virão. E como podemos perceber no texto em que lemos, os discípulos haviam passado o dia todo ouvindo o Mestre e fazendo a sua obra, mas isso não os isentou de passarem pela tempestade. Eles amavam a Jesus, eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus, mas isso não os poupou de passarem pelo mar revolto. Isso significa, meus amados irmãos, que as aflições e as tempestades da vida fazem parte da vida e da jornada de todos os cristãos. E essa é a primeira lição. Nós vamos rapidamente perceber algumas lições sobre as tempestades da vida. E a primeira delas é que as tempestades são inesperadas. Em segundo lugar, nós vamos perceber que as tempestades da vida são perigosas. Mateus, falando desse mesmo texto, dessa mesma ocasião, lá no capítulo 8, versículo 24, Mateus diz que o barco ele era varrido pelas ondas. Aqui Marcos diz que se levantou um grande temporal e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que ele já estava começando a se encher de água. Lá em Lucas capítulo 8, narrando essa mesma situação, Lucas vai dizer que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de ir a pique, de sossobrar. Meus amados irmãos, as tempestades da vida são perigosas, são ameaçadoras. São verdadeiros abalos sísmicos que tiram de nós o equilíbrio.
Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida abaladas. Põe no chão aquilo que levamos anos para construir. É um casamento que foi edificado com abnegação e amor, que se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É um sonho nutrido na alma com tanto carinho que se torna um pesadelo. É uma doença incurável que abate a família. É um acidente trágico que ceifa uma vida. É um divórcio traumático que deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. É uma amizade construída pelo cimento dos anos que naufraga na tempestade da traição. Mas embora as tempestades da vida sejam inesperadas e perigosas, as tempestades da vida também são, muitas vezes, inadministráveis. Meus amados irmãos, as tempestades da vida são maiores do que as nossas forças. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade, mas eles não puderam fazer nada perante a fúria do vento, perante a força do mar. Os seus esforços não podiam vencer o problema, eles precisaram clamar a Jesus. O problema era maior do que a sua capacidade de resolver. E existem problemas que nos deixam com uma sensação profunda de impotência. Não temos força, tantas e tantas vezes, para resistir aos ventos e aos mares, às ondas de problemas dessa vida. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história do rei Josafá, que encurralado por inimigos, 3 exércitos inimigos que vieram a atacar. Josafá, após proclamar-se, após ter medo, ele faz a única coisa que restava para ele fazer. Ele põe-se a orar, proclama um jejum em toda a nação. E diz a Bíblia lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 12, que a oração que Josafá faz é esta: ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quando o problema é maior do que a nossa força, meus amados irmãos, quando não temos a capacidade nem a estratégia, precisamos olhar para Deus, depender dEle. Pois quando a tempestade está fora do nosso controle, é preciso lembrarmos que certamente ela não está fora do controle do nosso Deus. Em quarto lugar, as tempestades da vida, embora inesperadas, embora inadministráveis, embora perigosas, elas são ainda surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. Às vezes as piores tempestades vêm dos lugares em que nós nos sentimos mais seguros, em que estamos mais acostumados. O mar era o ganha-pão daqueles discípulos. O mar era algo que eles estavam ali totalmente acostumados. Mas de repente brota uma tempestade inadministrável, perigosa, surpreendente, inesperada. Amados irmãos, tantas vezes isso acontece nas nossas vidas. Muitas vezes é o filho obediente que resvala os pés e transforma-se numa pessoa agressiva, numa pessoa irreverente, dissimulada, insolente com seus pais. Muitas vezes é o cônjuge que foi fiel tantos anos, que se transforma numa pessoa amarga, agressiva e às vezes abandona o lar para viver no pecado. Ainda hoje há momentos em que as crises em que nós enfrentamos nos vêm daqueles lugares onde nós costumávamos nos sentir mais seguros. Mas o que fazer então? Olhando para esse texto, a partir do versículo 35, nós veremos que quando as tempestades da vida chegam, também chegam geralmente com elas alguns conflitos, algumas tensões, em que nos levam a ficarmos atônitos, a ficarmos perplexos, a ficarmos sem saber o que fazer e como agir diante de aparentes contradições que existem durante algumas tempestades. E esse texto, a partir do versículo 35,
Ele nos apresenta dizendo assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Meus amados irmãos, como conciliar o conflito que existe entre a obediência a Cristo e a tempestade? Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. E mesmo assim, eles enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus. E ainda assim, enfrentaram ventos contrários, ondas revoltas. Eles estavam fazendo o que Jesus os mandou fazer. Indo para onde Jesus os mandou ir. E mesmo assim, eles enfrentaram uma terrível tempestade. Quando vemos o texto de Jonas, Jonas enfrenta uma tempestade que Deus manda atrás de Jonas para tirar Jonas do caminho errado e trazer para o caminho correto. E nós sabemos, quando estamos em pecado e enfrentamos as tempestades da vida, sabemos que trata-se de uma disciplina de Deus e encaramos isso dessa forma para que isso mude o nosso comportamento. Mas o que fazer quando nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, aquilo que devíamos fazer, aquilo que é o correto fazer, aquilo que precisa ser feito, e mesmo assim vem uma tempestade? O que fazer? Como conciliar esse tipo de conflito entre a obediência a Jesus e as tempestades da vida? Meus amados irmãos, há momentos em que sofremos, não por estarmos na contramão, não por estarmos desobedientes, mas por andarmos direito. E tem sido uma tarefa constante dos pregadores lembrar a você, irmão, a você, irmã, do que Jesus disse lá em João capítulo 17, de que o mundo o odiou. E no capítulo 15 também, ao falar da videira, o mundo odiou a Jesus e também vai nos odiar. Nós seremos perseguidos por vivermos na luz. Paulo escreve em Filipenses que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está em obediência a Jesus e passando por tempestades, não se desespere, mas aprenda conosco quais são as atitudes que você precisa tomar agora. Porque isso é algo comum, esperado e, na verdade, até desejado. Porque nós estamos sendo provados por Deus para sermos transformados na imagem de Jesus. Então, em segundo lugar, além de como conciliar a obediência de Cristo, a Cristo com a tempestade, como conciliar a presença de Jesus no barco com a existência de uma tempestade. Amado, o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. O céu não é aqui. Jesus foi uma festa de casamento lá em Caná da Galileia, diz em João capítulo 2. E quando ele estava lá, mesmo ele estando lá, faltou vinho. Amados, um cristão, um crente que anda com Jesus pode e irá muitas vezes enfrentar terríveis tempestades. Jesus passará e passara aquele dia todo ensinando, falando acerca das parábolas do reino. Mas agora viria para os discípulos uma lição prática. Jesus sabia da tempestade. Ela estava no currículo de Jesus para os discípulos naquele dia. A tempestade estava programada como lição para aqueles discípulos e ela os ajudou a entenderem que podemos confiar em Jesus nas tempestades da vida. Em terceiro lugar, meus amados, o terceiro conflito que nós tantas vezes enfrentamos durante as tempestades da vida é o conflito de como conciliar a tempestade que passamos com o sono de Jesus. Amados, talvez o maior drama que aqueles discípulos passaram não foi a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo.
Às vezes nós temos a sensação de que Deus está dormindo. Mas o Salmo 73 nos fala sobre o sono de Deus. Aquele que não cochila, aquele que não dorme, aquele que não pestaneja. Esse é o nosso Deus. Mas mesmo assim, algumas vezes parece que ele não está atento aos dramas da nossa vida. E isso gera uma angústia na nossa alma. Portanto, para finalizar, após entendermos todos esses conflitos, todas essas angústias, essas características das tempestades da vida, nós precisamos saber então o que é que nós devemos fazer quando as tempestades se abaterem nas nossas vidas e inevitavelmente virão. Amados, esse texto que nós lemos traz 3 grandes perguntas que devem ser feitas nas tempestades da vida. A primeira está no versículo 38, que diz assim: Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta, meus amados irmãos. Essa pergunta, ela nasceu do ventre de uma grande crise. O seu nascimento, o parto dessa pergunta se deu no berço de muito sofrimento. Os discípulos estavam vendo ali a carranca da morte. O mar embravecido parecia sepultar as últimas esperanças dos discípulos. Depois de exaustos e esgotados todos os esforços e todas as tentativas humanas fracassadas, eles então viram para Jesus e perguntam: Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? E é interessante nós entendermos acerca dessa pergunta 3 verdades. A primeira é que esse grito evidencia o medo gerado pela tempestade da vida. A tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. Em tempos de doença, em tempos de crise e pandemia, como estamos vivendo agora nos nossos dias, no nosso país e no mundo, em tempos de perigos de morte, em tempos de desastres naturais, de catástrofes, de terremotos, de guerras, de comoção social, de tragédias humanas, explode no nosso peito tantas vezes esse mesmo grito de medo que diz: ó Deus, o Senhor não se importa com a minha dor, com aquilo que eu estou perecendo. Mas, amados, essas palavras na realidade dos discípulos expressavam mais uma crítica a Jesus do que um pedido de ajuda. Às vezes, meus amados, é mais fácil nós reclamarmos de Deus do que depositarmos a nossa ansiedade aos seus pés e descansarmos na sua divina providência. Quantas vezes nas tempestades avassaladoras da vida encharcamos a nossa alma de medo e os problemas se agigantam, o mar se revolta, as ondas se encapelam e o vento nos açoita com desmensurado rigor, nos enchendo de pânico e temor. E nesses momentos, gritamos como os discípulos, clamamos como os discípulos, mas ainda sem colocar da maneira correta a nossa perspectiva no Senhor. Em segundo lugar, esse grito dos discípulos, apesar de ser também uma crítica, mas ele evidencia uma faísca, uma fagulha de fé. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado para Jesus. Eles não o teriam chamado de mestre. Eles não os teriam pedido a ele para salvá-los. Meus amados irmãos, quantas vezes há urgência na nossa voz, quantas vezes nessas horas em que na vida nos sentimos engolidos pela tempestade, nós vemos reluzir dentro de nós um lampejo de fé que nos leva de volta a clamar a Deus. Na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam, quando a nossa força se esvai, nós precisamos clamar ao Senhor. Quando as coisas fogem do nosso controle, elas continuam ainda sob o total controle de Jesus. Para Ele, meus amados irmãos, não há causa perdida. Para Ele não há
nada impossível. Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos impossíveis. E por isso é preciso que você e eu coloquemos nele a nossa esperança. Em terceiro lugar, esse grito evidencia uma fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não teriam se entregue ao pânico e ao desespero. A causa do desespero não era a tempestade exterior, mas a falta de fé interior. O perigo maior que eles enfrentavam não era a fúria dos ventos ao redor deles, mas a incredulidade dentro deles. Havia deficiência na fé, havia deficiência no conhecimento deles. Mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade e das necessidades deles. Havia deficiência da fé deles com relação à convicção do cuidado de Jesus. Jesus já havia provado para eles que se importava com eles. E um dos sentimentos que nos assaltam na hora da tempestade é esse, que Deus não se importa conosco, que somos apressados tantas e tantas vezes em concluir que Deus está indiferente à nossa dor. Mas quando julgamos que Ele está longe, indiferente, ainda assim o Senhor sabe o que está fazendo. A palavra de Deus diz que não há Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha no turno da noite, preparando algo melhor para a nossa vida, algo maior para nossas vidas. Amados, quando Deus permite as tempestades nas nossas vidas, é porque Ele está desejoso de nos ensinar profundas lições de vida. A segunda pergunta que deve ser feita nas tempestades da vida, feita por Jesus. Jesus repreende então o mar e os ventos. E vira para os discípulos e pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Os discípulos haviam falhado no teste prático. Eles revelaram medo e não fé. Amados, quando o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle. Enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora de controle. Desesperamos-nos porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. A palavra grega usada aqui por Jesus é: por que é que vocês estão tendo este medo covarde? É deiloi. Os discípulos estavam agindo covardemente, quando eles poderiam ter agido em plena confiança a Jesus. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo por 4 razões, pelas quais você e eu devemos ter fé e não medo diante das tempestades da vida. Em primeiro lugar, devemos ter fé e não medo por conta das promessas de Jesus. Aqueles discípulos haviam recebido a orientação do Senhor: vamos para outra margem. Amados, o destino deles não era um naufrágio. A palavra do Senhor é perfeita, se cumpre. As palavras de Jesus se cumpririam. A tempestade não podia impedir o cumprimento da promessa. Ele não é homem para que minta, diz a palavra de Deus. O Senhor não mente, as promessas do Senhor não passarão. Os seus planos não podem ser frustrados. Então Jesus havia dito: vamos para o outro lado. Mas Jesus não havia prometido uma viagem fácil e calma, mas sim chegada segura na outra margem. Amados, Jesus não nos promete na vida cristã ausência de luta, mas vitória garantida. A palavra de ordem de Jesus tornou-se uma promessa segura para aqueles discípulos. E essa promessa deveria ter encorajado e fortalecido os discípulos. Quando o medo, meus amados irmãos, assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus. O Salmo 89, versículo 9, diz que o Senhor domina sobre a fúria do mar, e quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Eles deveriam ter se fortalecido nas promessas do Senhor. Mas você e eu podemos nessa noite tirar essa lição preciosa, importante, para quando as tempestades da vida chegarem nas nossas vidas. Em segundo lugar,
deveríamos ter fé e não medo. Os discípulos deviam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus. Amados, a presença de Jesus nos livra do temor. No Salmo 23, no versículo 4, o salmista Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum por causa da tua presença, Senhor. A presença do Senhor com ele no vale é o que o faz não ter medo. A presença de Deus nas tempestades da vida é a nossa âncora e o nosso porto seguro. Lá em Isaías capítulo 43, nos versículos de 1 a 3, olha o que diz a palavra de Deus. Isaías vai dizer assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Meus amados irmãos, a presença de Jesus nas nossas vidas, quando nós passarmos as tempestades da vida, devemos ter fé, porque sabemos que o Senhor está conosco. Ele nos prometeu isso. Ele estava no barco com os discípulos e Ele está conosco hoje. Se é que nós já tivemos a experiência de crer e aceitar a Jesus, porque uma vez que fizemos isso, a Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nos prometeu a sua companhia, a sua presença. Os discípulos se entregaram ao medo porque se esqueceram de que Jesus estava com eles. O Rei do céu e da terra estava no barco e por isso o barco não podia afundar. O Criador do vento e do mar estava com eles e por isso nós não precisamos e nem eles precisavam ter medo durante as tempestades. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, os discípulos deveriam ter fé e não medo. E nós precisamos ter fé e não medo por causa da paz de Jesus. Meus amados, a Bíblia diz que enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. E diz que assim como o homem que jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente, assim Jesus descansava, certo de que o Pai cuidaria dele e da semente que ele plantara. Jesus sabia que a tempestade viria. Jesus sabe todas as coisas. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Fazia parte do currículo de treinamento dos discípulos. Assim como as tempestades da vida fazem parte do nosso currículo. Mas o fato de Jesus estar ali em paz, descansando, na vontade do Pai, é porque Jesus sabia que o Pai podia cuidar dele até mesmo enquanto ele dormia. Isso é paz no vale, meus amados irmãos. Jesus dormiu por estar verdadeiramente seguro na vontade do Pai. Por isso, quando você e eu passarmos pelas tempestades da vida, lembre-se da paz de Jesus. Amados, elas não abalam nosso Senhor. As coisas e as circunstâncias podem ficar fora do nosso controle, mas não estão fora do controle de Jesus. Lá em João capítulo 11, nós temos o episódio da morte de Lázaro. E Marta, assim que Jesus, ela manda o recado a Jesus e fala: Senhor, está enfermo aquele que você ama. E ela tenta apelar ao amor de Jesus. E diz a Bíblia, João narra que Jesus permanece onde ele estava, porque ele sabia o que ele haveria de fazer, e aquilo era uma lição que ele precisava ensinar aos discípulos, que Jesus é o Senhor da morte. E então ele se demora, e quando ele chega em Betânia, a primeira coisa que ele ouve de Marta é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quando ele vem e ele manda tirar a pedra, Marta fala: mas Senhor, já cheira mal. E lá em João capítulo 11,
nós vemos o episódio e Jesus chora. E depois Jesus, depois de mandar retirar a pedra, ele chama o seu amigo de volta, do céu para a terra, para testemunhar o poder sobrenatural de Jesus. A morte, amados, não tem a última palavra. Jesus está no controle. Não há circunstância que abale a paz de Jesus. Por isso você e eu precisamos levar isso em conta. E em quarto e último lugar, precisamos levar em conta também o poder de Jesus. Olha o versículo 39 comigo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amados, aquele barco continha aquele que é o criador da natureza. As leis da natureza estão em suas mãos. Ele é o controlador do universo, o criador do universo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, diz a palavra de Deus. O poder de Deus, o poder de Jesus, inserido aqui por Marcos, no centro de uma série de episódios em que ele vai mostrar o poder de Cristo sobre a natureza. Depois ele chega em Gadara e exerce o poder divino sobre os demônios. Depois sobre as enfermidades, curando a mulher do fluxo de sangue. Depois sobre a morte, ressuscitando a filha de Jairo. Marcos vem revelar para nós o poder de Jesus. Ele é o nosso Senhor, o nosso defensor, o nosso escudo, a nossa bandeira. Nós não precisamos temer, porque o Senhor é poderoso para nos proteger. Mas, amados, eu quero concluir a mensagem dessa noite com uma reflexão que os discípulos, a última pergunta desse texto, o versículo 41 diz que então agora os discípulos, possuídos de grande temor, e a palavra medo aqui usada é diferente daquele outro medo covarde. Esse temor aqui utilizado é um temor reverente, é um temor de expectativa, eles estavam maravilhados com o que havia acontecido. E agora, cheios de fé, eles perguntam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou concluir com 5 frases. E eu quero ver se vai dar tempo, acredito que tomara que dê, de inserir neste vídeo uma reflexão, pequeno trecho de um vídeo de um pastor, excelente pregador, trazendo para nós: quem é este? E agora eles perguntam uns para os outros assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E nós poderíamos responder esta pergunta: este é aquele que lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, com o Pai e o Espírito Santo, traçaram um plano perfeito, eficaz e vitorioso para toda a história da humanidade. Quem é este? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os profetas falaram, para quem os patriarcas apontaram. Este é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue, colocado no batente das portas, libertou o povo de Israel da morte. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela Arca da Aliança. Este é aquele que foi simbolizado para aquilo que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava.
Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, tudo apontava para Jesus. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Tudo era sombra, ele a realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é o autor da vida, este é o Criador do mundo, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Filho de Deus, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é este? Este aqui que andou por todo lado no poder do Espírito, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressurgiram. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o nosso Salvador, este é o Messias, o desejado de todas as nações, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Quem é este? Este é aquele que suou sangue no Getsemane, sangrou, chorou no Getsemane, na mais titânica batalha, para derramar a sua alma na morte, para nos resgatar do inferno. Quem é este? Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, este é aquele que levou sobre o seu corpo, nos madeiros, nossos pecados, aquele que foi cuspido, aquele que foi vilipendiado, aquele que estendeu os seus braços na cruz e transformou aquele patíbulo de horror num palco da glória de Deus e no instrumento da nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que foi sepultado, mas aquele que arrancou nas entranhas da morte, o aguilhão da morte, e ressuscitou gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, está assentado no trono, o nosso grande advogado, o nosso supremo sacerdote, aquele que reina sobre as nações, aquele que levanta reis e depõe reis, aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Quem é este? Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que governa a igreja. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua noiva, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa vida e da nossa esperança. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Por isso, nessa noite, que você possa ter esta mesma pergunta na alma e meditar na resposta: quem é este a quem você serve? A palavra de Deus revela quem é Ele. Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Todo-Poderoso, Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Salvador do mundo, o seu Salvador, o meu Salvador, que hoje vive, está no céu e um dia voltará para nos buscar. Por isso, mantenha-se firme. E se você está passando por alguma tempestade nesse momento, nas últimas semanas eu passei algumas tempestades,
na minha vida pessoal, na minha vida no trabalho, nas questões de saúde. E agora nós estamos todos ansiosos por conta do coronavírus e das lutas dessa vida, amigos perdendo a vida, conhecidos perdendo a vida, e nós preocupados com os nossos irmãos na igreja. Porém, isso tudo passa e deixa de existir quando nós olhamos para Jesus com o temor reverente, a admiração e nos perguntamos: quem é esse? E meditamos nessa resposta: Ele é Jesus. Que Deus nos abençoe, que você possa ter gostado desta mensagem. E aí mande para quem você quer compartilhar e abençoar essa mensagem, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.